No último 25 de maio saiu a condenação de um pai que invadiu uma escola para questionar sobre a atividade escolar em 2023 na cidade de Itapema, em Santa Catarina. Na decisão, o juiz Marcelo Trevisan condenou o criminoso por discriminação racial e religiosa ao afirmar que a escola não devia ensinar religião de negros. Mas tem um ponto nessa condenação que eu achei interessante pra gente discutir aqui. Bem-vindo ao canal Altas Teses, aqui a gente fala sobre crenças, seitas e outras questões que me dão na cabeça de vez em quando pra falar. E vamos lá pro vídeo. A ação aberta pelo Ministério Público conta o depoimento da vítima e das testemunhas, servidores da Prefeitura de Itapema. Segundo o relato no processo, o pai teria acusado a escola de doutrinação e que sua filha era de lar cristão e temente a Deus, que não seria obrigada a participar de atividades como aquela. Nos autos conta o seguinte trecho, que eu destaquei aqui, foi que a equipe pedagógica buscou esclarecer que o conteúdo ministrado não se tratava de ensino religioso. E é aqui que eu quero aproveitar para pontuar uma coisa. Eu já passei por situações como essas e os próprios servidores não têm noção do que o próprio documento oficial, no caso a BNCC, regula o ensino religioso e fala sobre o ensino religioso, apresentando ali pilares como diversidade, laicidade, interculturalidade, liberdade ética, ou seja, sendo a ciência da religião a ciência base para o componente, ou seja ainda, a afirmação de que doutrinação e proselitismo com o papel de ensino religioso feita pelos servidores da prefeitura está completamente equivocada. Isso é resultado do que exatamente? O que acontece na prática é que dentro do sistema de ensino, o ensino religioso ainda não foi compreendido como parte das ciências humanas ou dentro da área de humanas. E a própria nomenclatura também vai dificultar um pouquinho disso. A ideia de aula de religião ela é muito mais forte do que qualquer documento recente que tente abordar e normalizar outra compreensão do componente. Um outro ponto aqui é que a Lei 10.639, o ensino religioso, e apesar da lei ali pontuar o ensino de história da África e afro-brasileira, a espiritualidade ela é uma parte importante para a gente entender a diversidade de cosmovisões, por exemplo, a ideia de religião, de ancestralidade, de cultos familiares e ainda do êxtase religioso e estados alterados da consciência, ou mesmo do papel da divinação como oráculos, são elementos que vão ter destaque dentro do ensino religioso. E isso torna fundamental o componente para compreender as diferenças e semelhanças entre a própria crença do estudante, fazendo ali uma comparação mitológica contextualizada, como diz ali o cientista da religião Rafael Petazzoni. Inclusive, tem um assunto bem atual que é a medialização das culturas de tradições afro-brasileiras, no caso de terreiro, que possibilita uma reflexão sobre como essas tradições têm sido transformadas por influência do nicho de terreiro. Se a gente pudesse pontuar algumas regras aqui para abordar o tema dentro do ensino religioso, continua prevalecendo as regras do não proselitismo, abordagem culturalistas, filosóficas e mitológicas. Além de pensar, claro, ali o princípio da laicidade, mas é difícil pensar que essas regras são seguidas, por exemplo, por educadores que não têm formação para dar aula. E mesmo que tem, também não podem estar livres ali de praticar e pregar a visão do mundo cristão, destacando a cultura e a história cristã, ou mesmo tratando as outras crenças como menores ou folclorizadas, e em nenhum momento mantendo ali o princípio de laicidade. Dessa lista que eu coloquei como desafios, eu acho que a única que eu não passei foi a falta de formação. Mas enfim. Mas em uma sociedade que se radicaliza ideologicamente para exaltar ali a intolerância, as crianças expressam as imagens que a internet, a igreja e os próprios adultos reproduzem sobre outras crenças. O crescimento evangélico no Brasil se fez sobre o que já é estabelecido ali de demonização de outras crenças, com destaque para as religiosidades afro-brasileiras. Algo que o catolicismo com a colonização plantou na visão de mundo hegemônica, transformando seres espirituais mitológicos de outros povos em demônios, depois lendas, histórias para crianças, colocando dentro ali do que a gente chama de folclore, ao mesmo tempo que estabeleceu leis anticultos e perseguindo cultos tradicionais. Isso vale mesmo para o budismo e o confucionismo na Coreia, como a gente já viu aqui nesse outro vídeo. Outro ponto importante para esses casos de assédio, vocês, servidores, diretores e gestores, usem o artigo 331 do Código Penal, que fala sobre o desacato a funcionário público em exercício de sua função. A lei é para ser usada. Isso vale também para vereadores que vão sediar servidores, como aconteceu recentemente lá no Ceará. Assim como qualquer outro componente, o ensino religioso tem base científica que é dada ali pela ciência da religião. E usar isso para elaborar materiais e as abordagens das aulas, principalmente através ali de mitologia comparada, que é a oralidade no final das contas e funciona para qualquer idade. Usar os itãs dos nagôs para discutir os valores, usar a interdisciplinaridade e assuntos abordados em outros componentes e aproveitar também para discutir os preconceitos com bases sólidas das práticas culturais e como conhecimento que desata como ferramenta os nós do preconceito. Agora, quanto à família, não há muito o que fazer porque é importante para você também se preservar e também os sistemas de ensino darem suporte aos servidores, inclusive com contato ali da Secretaria de Segurança Pública para esses eventuais assédios. Eu não vou te dizer que eu não fiquei muito feliz em saber dessa notícia e isso constantemente acontece dentro do espaço das escolas. Trabalhei também no Sudeste, onde isso era constante, onde
pouco se tinha noção do funcionamento da disciplina, do componente de ensino religioso, e também foi uma experiência muito boa para também comparar com da onde o sistema para onde eu ia. E também eu já tive problemas, mas não tanto quanto foi ali no Sudeste. Mas eu não sei se vocês sabiam dessa notícia, eu quase não ouvi falar por aí. Eu acho que isso é um ganho importante e também abre uma jurisprudência importante para a gente que trabalha na educação e sofre constantemente ataques nesses últimos anos. Se você curtiu essa notícia, se curtiu os comentários, quer falar alguma coisa sobre, ou enfim, tem alguma coisa para relatar, não esquece de curtir, compartilhar ali embaixo. Não esquece também ali de entrar na nossa lojinha ali da Amazon, porque esse canal não é monetizado e eu preciso de alguma forma tentar comprar um microfone novo e a minha câmera também quebrou. Então é isso, a gente se vê na próxima, valeu!